Igreja Celeiro de Vocações é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Que viagem é essa que a gente está fazendo, não é? É uma viagem humana, espiritual, é um encanto tudo isso que nós estamos vendo nesse programa, aliás, desde a semana passada. E nós vamos continuar essa viagem agora, que é uma viagem de graça, porque nós vamos conhecer agora, na sequência do nosso Além da Notícia de hoje, o Frei Wellington Porfírio. Ele é agostiniano descalço. Atua na paróquia Santo Antônio, na Pavuna, Rio de Janeiro. Nasceu com uma doença degenerativa e é deficiente visual. Frei Wellington, seja bem-vindo, muito boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma grande alegria estar aqui neste tempo para celebrarmos a esperança, a alegria de ser de Deus. Ser de Deus é aquilo que dá motivo o nosso viver e a nossa alegria, né? Muito bom estar aqui. Ô, Frei, eu estou cheio de curiosidade, tenho certeza que muita gente também... Então, comece perguntando. Pois é, é possível uma pessoa deficiente visual ser sacerdote, exercer o sacerdócio? Com certeza é possível, tanto que eu não sou o primeiro. No Brasil eu conheço mais 2 ou 3 que são sacerdotes. Inclusive, tem um que já tem mais de 50 anos de padre no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que é o Frei Anselmo, da UFM. Então, é possível, sim, ser sacerdote sem enxergar. Ô, Frei, mas não deve ser fácil, não é? Ah, não é fácil, não. É um desafio todos os dias. Mas o desafio é bom, porque também, se não tem desafio, a gente se acomoda, né? O desafio faz com que a gente... É um dínamos na vocação. E o senhor consegue fazer todas as coisas? Ou tem algo que o senhor não consegue fazer, eu digo, nas funções sacerdotais? Eu sempre digo assim, quem quer, faz. Quem quer sempre dá um jeito, e se tem a graça de Deus que torna tudo possível, tudo pode ser feito em Deus. Então, eu digo que eu não encontro muitas dificuldades no ministério, não. Sendo muito sincero, eu, quando era seminarista, muitas vezes me perguntavam, né? Como vai ser padre sem enxergar? E o que vinha muito no meu coração era justamente aquela experiência de Nossa Senhora. Nossa Senhora também não sabia como ia ser a mãe do Salvador. Ela foi descobrindo no caminho. Então, eu sempre trouxe no meu coração e era o que eu dizia. Quando eu for padre, eu saberei. Deus que me chamou, Ele vai mostrar o jeito. E assim também é o que eu tenho visto todos os dias da minha vida, do meu ministério, é essa providência de Deus, que eu sou muito sincero em dizer, humanamente seria impossível, mas com a graça de Deus se torna possível, sim. E como eu vou realizando as coisas, eu vou descobrindo com o andar de minha vocação, com o andar do meu ministério. Foi assim que eu fui aprendendo a celebrar missa, foi assim que eu fui aprendendo a administrar os matrimônios, os batizados, todos os sacramentos, unção, confissão. Foi, de fato, no dia a dia, Deus foi me mostrando aos poucos como ia ser feito. E graças a Deus, olha, eu te digo que eu fui o que primeiro me impressionei com aquilo que Deus é capaz de fazer com o ser humano quando o ser humano deixa-se modelar por Deus. Eu vejo isso na minha vida. Todos os dias é um aprendizado. Eu não sei, eu não sabia como ser padre cego. Hoje eu vou aprendendo cada dia a ser um padre que não enxerga. Eu vou fazer ao senhor algumas perguntas bem pontuais, mas antes eu quero só... Eu não estou conseguindo ver se a nossa equipe já está mostrando as imagens do Frei Wellington em diversas atividades. Se não tiver, a gente vai começar a ver agora essas imagens do Frei Wellington. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Sim. Quando o senhor decidiu-se pelo sacerdócio, buscou o caminho vocacional, e imagino que para o senhor tudo foi onde o senhor chegava,
tinha-se que se fazer algo diferente para acolhê-lo, não era? Como é que foi essa caminhada rumo ao sacerdócio? Então, o meu processo vocacional, ele começa desde muito novo, desde muito jovem. Eu já nasci com uma doença, com uma síndrome, mas eu enxergava pouco, mas enxergava. Eu vim perder a minha visão já adulto, eu já estava na teologia praticamente, à primeira vista, né? E depois a segunda foi depois do sacerdócio. Mas eu quis ser padre por quê? Porque um dia minha avó, indo comigo à missa, eu pequenininho, eu lembro que eu perguntei a ela o que o padre fazia na sacristia. E como eu era muito falador, continuo até hoje, né? A minha avó disse que o padre estava lá dentro querendo saber, falando com Deus, para saber o que ele queria falar com o povo. Naquele dia, com meus 5 anos, eu falei, então eu quero ser padre, porque eu quero conhecer Deus também. E aquilo eu fui crescendo e nos estudos já não foi muito fácil por causa da visão, né? Os estudos regular. Quando eu entrei para o seminário, tive sim muitas resistências, inclusive uma das mais fortes foi a da minha família. Os meus pais não me apoiaram pelo fato de eu ser filho único e pelo fato de eu quase não enxergar. Então eles tinham muito medo e também muito receio de eu ter que sair do seio familiar. Mas eu encontrei, pela graça de Deus, um amigo que, quando eu apresentei todas as minhas dificuldades, ele me apresentou as soluções. Ou seja, ele me apresentou o Deus que tudo pode. E quando aquele homem, padre, hoje, acreditou em mim, foi aonde as portas começaram a se abrir. Então, ali eu saí de casa para uma conversa com um amigo, porque a minha família nem poderia saber que eu estava pensando em ir para o seminário. Então, eu fui conversar com um amigo e voltei para casa com a notícia de que na próxima semana eu estaria entrando para o seminário. Aquilo foi, imagina, né? Um choque para a minha família, mas também foi um choque para mim, porque primeiro eu respondi, eu vou, depois que eu fui pensar nas consequências do ato. Mas fui para o seminário, enfrentei muitas dificuldades, porque depois eu tive que estudar filosofia, teologia, o noviciado, sair de perto de casa. E uma estrutura, imagino, teve que ser pensada para o senhor também, não é? Então, teve que ser pensada essa estrutura. No entanto, ninguém está preparado para a situação, porque nem os padres que me acolheram não sabiam como lidar, e nem eu também sabia como lidar com aquele modelo de vida novo. Eu nunca tinha saído de casa praticamente para lugar nenhum. Foi um salto nas mãos de Deus. Ô, Frei, e na sua ordenação, alguma particularidade no dia da sua ordenação? No dia da minha ordenação, conta-se um pouco antes da minha ordenação, que foi um momento muito forte na minha vida. Eu enxergava pouco, mas já tinha feito filosofia, concluída a graduação de filosofia e também de teologia. E no último ano de teologia, eu perdi a visão do olho que eu enxergava mais. Naquele momento, eu me senti totalmente desamparado. Imagina, numa comunidade, né, religiosa, longe dos meus pais, perdi a visão, tendo que entregar monografia, concluir uma faculdade que não era fácil, né? Mas, naquele tempo muito difícil, eu passei por essa dor, né, que, assim, dor não se mede, né? A dor que sentimos só nós sabemos. E foi uma dor muito grande, porque, imaginemos só, eu tinha caminhado uma vida inteira para ser ordenado. Eu não sabia que eu iria perder a visão. E quando as portas da ordenação, eu perco a visão praticamente. Aquilo foi um choque muito grande para mim. Foi um trauma muito grande. Mas eu me recordo no dia que eu voltei do médico com os meus pais, e quando eu estava no seminário, os meus pais entristecidos, sabendo já de que eu ia perder a visão, que provavelmente eu ia perder a visão,
com aquela notícia, ainda não perdido totalmente, eles viraram para mim e falaram: Deus está no controle, Deus está no comando, não fique triste. E eu lembro como se fosse ontem, quando eu falei para eles assim: não. Como não ficar triste? Como não sofrer? Uma pessoa que perde a visão e não tem o direito de ficar triste? Não tem o direito de chorar? Sabe por quê? O nosso mundo hoje tem criado os nossos jovens com uma tal profilaxia psicológica. O que nós estamos feitos com nossos jovens é afastado eles dos sofrimentos e o nosso mundo, a nossa geração não sabe mais sofrer. E eu disse para meus pais: não, eu tenho que sofrer sim, perder a visão dói, vai doer, eu tenho que chorar sim, mas o que eu não posso é desanimar, o que eu não posso é desistir. Sofrer, todo mundo vai sofrer um dia, o sofrimento está para nós. Ô Frei, o pessoal me disse assim, alguém da produção me disse assim: Ronaldo, esse Frei é muito descolado. Pergunta a ele como é que ele faz as coisas. Por exemplo, como é que ele faz batizados? Como é que é, Frei? É porque eu contei, né, que o primeiro batizado, porque eu disfarço muito bem que eu não enxergo. Disfarço muito bem. Se eu estou numa assembleia que não conhece, até ela saber leva um tempo. Porque eu sei praticamente muita coisa de cabeça, de cor, né? Eu carrego quase um missal na cabeça. E o meu primeiro batizado, eu batizei 20 crianças. E eu não contei que eu não enxergava. Porque senão, imagina, as mães iam ficar assustadas, né? Como é que ele não enxerga, vai afogar a minha criança, né? E não afogou nenhuma. Graças a Deus, até hoje não afoguei nenhuma. Todas elas saíram chorando, vivíssimas. Graças a Deus. Ô Frei, e os casamentos, alguma dificuldade? Olha, acredito que é maior a dificuldade dos noivos de saber em qual dedo colocar a aliança do que a minha dificuldade em realizar o matrimônio. Eu não sei o que esses casais têm, que eles não sabem qual é a mão esquerda. E ainda colocam o anel no dedo errado ali, eu que tenho que ensinar onde que coloco o anel. Então, graças a Deus, Deus torna tudo possível, basta crer e me dedicar. Frei, eu vou pedir para o senhor aqui uma coisa já, mas vamos lá. O que é mais difícil para o senhor de realizar não tendo a visão? O que é mais difícil? Eu digo no ministério sacerdotal ou talvez até no seu dia a dia. O mais difícil, que foi o que me entristeceu em saber que eu estava perdendo a visão, era o fato de, às vezes, não conseguir enxergar a face daquela pessoa que sai da reconciliação restaurada. Aquilo, para mim, era o sofrimento que eu sabia que eu ia levar pela minha vida inteira, que era não conseguir ver o sorriso daquela pessoa. No entanto, como eu disse, Deus foi me ensinando a viver desse modo. Como eu sabia disso, Deus me ensinou a abraçar essas pessoas e, pelo abraço, entender o que é a graça da misericórdia na vida de um penitente, de um fiel. Eu vou pedir para o Frei agora comentar comigo o seguinte: o senhor é uma vocação extraordinária, Frei. E agora eu vou pedir para o senhor também comentar um outro testemunho muito bonito que nós vamos conhecer agora, o testemunho do padre Mateus Diniz, da Arquidiocese também do Rio de Janeiro, sacerdote que quase foi abortado. Escute o que ele... Eu conheci uma menina que engravidou aos 14 anos de idade e teve a sua filha, e no aniversário de 1 ano dessa sua filha, ela descobriu que estava grávida de novo aos 15 anos e decidiu abortar essa criança, já que as condições financeiras estavam difíceis e não tinha como criar mais um filho. Foi a um médico abortista, aconselhada por uma amiga, uma suposta amiga, e chegando lá, o médico lhe passou alguns remédios, já que a gravidez estava no início, para que a criança fosse morta.
os remédios não estavam fazendo efeito e a gravidez ia passando, a barriga ia crescendo e a criança ia se desenvolvendo e ela voltou no médico e o médico disse: eu nunca tinha visto isso acontecer nesse tempo como médico, então é sinal de que Deus quer essa criança. Um médico abortista falando de Deus. E essa mulher é minha mãe. Minha mãe decidiu dar sim à minha vida. E hoje, graças a esse sim da minha mãe, eu sou sacerdote, sou padre e posso hoje estar aqui salvando muitas almas, perdoando pecados, celebrando o santo sacrifício da missa. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Frei Wellington, ele é novinho também, assim como o senhor. Que comentário o senhor faz desse fato e desses acontecimentos que a gente vê no mundo hoje? Eu digo que é muito mais fácil eu, às vezes, resolver um mal gerando outro mal do que, às vezes, sentar um pouquinho, pensar e solucionar de uma forma mais satisfatória. Se nós fôssemos, por essa linha do aborto, quantos gênios da humanidade nós não teríamos? Porque se nós sabemos que muitos musicistas como Beethoven foram filhos lá dos últimos filhos de um casal. Então eu penso que quantas coisas nós estamos evitando, quanto bem na humanidade nós estamos evitando e privando de que eles venham a acontecer por causa dos abortos que têm sido realizados pelo mundo. E aí nós vemos um caso de uma jovem gestante que Deus mostrou, que Deus provou que seria possível gerar, que seria possível dar à luz, e não só que isso, e que esse filho também geraria muitos homens e mulheres para Deus. Então, hoje nós não temos desculpas para ocasionar, para realizar um mal, a partir de outro mal que possa ter sido feito com qualquer pessoa. Como no caso aí, foi dito, Do padre Mateus Diniz, Isso. Frei Wellington, como é que é o seu dia a dia? Como é que é a sua rotina diária aí na paróquia? É na paróquia ou no mosteiro que o senhor vive? Então, é na paróquia. Uhum. O meu dia, como, na verdade, eu fui transferida agora, então eu falo da casa de formação onde eu estava há mais tempo. Era justamente oração de manhã, como é uma casa formativa, a gente participa de todos os horários de formação, e ali eu ia atender as pessoas, estava atendimento pela parte da manhã, também na parte da tarde, e à noite eu estava indo para a faculdade, porque além das minhas graduações, eu iniciei uma graduação, uma terceira graduação, psicologia, e assim eu estudava à noite e chegava em casa, depois eu rezava e ia dormir. Então, assim, um dia intenso, graças a Deus, um dia intenso. Nesta pandemia tem sido muito difícil frear tudo isso, Então, e assim também, aos finais de semana, muitas vezes eu era convidado a pregar alguns retiros. Uma vez por ano também pregava retiros para religiosos, coisas assim do tipo. Para a última pergunta que vou agora deixar para o senhor, a surpresa das pessoas é grande quando encontram um sacerdote que é deficiente visual? Porque é como o senhor disse também, a gente não percebe não, se a gente não chegar e observar bem. Já se deparou com pessoas extremamente surpreendidas? Já. Acredito que as mais surpreendidas foram as que tiveram na minha ordenação e na minha primeira missa, porque eu fiquei em dúvida pelaquela quantidade toda de pessoas que estavam ali naquela primeira missa. Eu não sabia se elas tinham vindo para participar da primeira missa de um padre que estava celebrando ou se elas queriam saber como é que um padre cego celebra a missa. Então, isso acontece demais. As pessoas têm muita curiosidade de saber
como eu faço para celebrar os sacramentos, né? Eu quero agradecer muito o senhor por essa presença aqui. Enquanto o senhor falava, imagens belíssimas estavam sendo mostradas do seu ministério sacerdotal, o seu encontro com pessoas muito queridas para o senhor, imagino, Padre Marcelo, Padre Jonas Abib. Então, quero agradecê-lo muito por o presente que o senhor está nos dando nessa noite, de conhecê-lo e de nos surpreendermos também com os dons de Deus, viu, Frei? Foi um prazer, obrigado. Amém. Eu que agradeço. E quero só dizer uma coisa, encerrando. Se vocês quiserem dar alguma coisa aos vossos filhos ou para alguém, dê a ela sonhos. Porque o que me fez ser sacerdote hoje foi que um dia um padre acreditou em mim. Acredite nos seus. Cultive, gere neles motivos para sonhar, motivos para viver. Porque se nós temos sonhos com Deus, nós vamos longe, nós vamos ao impossível, porque Deus é o Senhor dos impossíveis. E na minha vida, eu não tenho nada a dizer da minha vida. Eu digo como o Salmo 77, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Então é isso que eu tenho a dizer a você, Ronaldo, e também a todos os que me assistem nessa noite. E eu vou pedir ao senhor que deixe-nos a bênção de Deus, por favor, para que a gente vá dormir em paz, ou quem for ficar acordado, fique com a graça de Deus também, né, Frei? Com certeza. Então vamos pedir neste dia, que hoje para nós é muito importante, celebramos a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que desça sobre vós, que me escuta agora, nesta noite, sobre as vossas famílias, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa ressuscitar os seus sonhos. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que presente. Obrigado, Frei Wellington.